Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, preste atenção aqui em mim. O futuro, queridos, o nosso futuro daquilo que nós estamos construindo, o futuro, queridos, ele não é um lugar, queridos. O futuro, ele não é um tempo. Não é um tempo. Às vezes a gente fala em futuro, a gente imagina um tempo lá na frente. O futuro não é um tempo, queridos. O futuro é um lugar a se chegar. Amém? O futuro não é um tempo, queridos. Não é algo que a gente imagine um tempo a se chegar. O futuro, queridos, é um lugar aonde nós chegamos. E esse lugar, queridos, pode demorar 15 dias para se chegar, como pode demorar 40 anos. Pode se demorar, queridos, 15 dias ou 40 anos, ou talvez nem chegar nesse lugar, queridos. O povo de Israel, queridos, na sua caminhada, quando sai do Egito, eles poderiam, queridos, chegar na terra prometida em 15 dias. 15 dias de caminhada. E eles ficaram quanto tempo? 40 anos. 40 anos. E por que eles não entraram na terra prometida, queridos? Por causa de escolhas. Repete assim comigo, escolhas. Mais uma vez, escolhas. Queridos, eles não entraram, queridos, por causa das suas escolhas. E hoje eu e você, queridos, em Cristo Jesus, nós podemos escolher. E esse povo, queridos, que poderia ter caminhado 15 dias, queridos, entrado em uma terra, queridos, que emana leite e mel, por causa das suas escolhas, queridos, precisaram andar 40 anos no deserto. Por isso, queridos, que o futuro, queridos, não é um tempo, mas sim um lugar. O futuro não é, me perdoe, o futuro, queridos, não é um tempo, é um lugar a se chegar. É um lugar a se chegar, queridos. E eu e você, queridos, temos promessas sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Olha o que Hebreus, queridos, capítulo 4, do versículo 1 ao 2 nos fala. Hebreus, capítulo 4, versículo 1 ao 2 nos fala. Portanto, visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-lo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidas por meio da fé com aqueles que a ouviram. Queridos, as boas novas foram anunciadas a nós, a mim e a você. Assim como foi anunciado ao povo que saiu do Egito. Assim como foi anunciado para eles, queridos, tem sido anunciado para nós a promessa de um descanso. A promessa de uma terra, queridos, a promessa de uma vida em comunhão com Deus. Tem sido prometido para mim e para você. Essa é a mensagem do Evangelho, das boas novas. Aquele povo, queridos, ele não entrou, queridos, porque eles não creram. Por quê? Porque não foi misturado com fé aquilo que eles ouviram. E eu quero falar uma coisa para você, existe uma promessa para mim e para a sua vida, uma promessa para entrar no descanso de Deus, queridos. Eu e você hoje, queridos, podemos viver uma vida debaixo das sombras das asas de Deus, queridos, debaixo do seu descanso. Queridos, Deus tem uma vida, queridos, de descanso para nós, queridos. E descanso não é ausência de trabalho, queridos. Descanso é ausência de ansiedade na minha e na sua vida. Descanso, queridos, é uma vida onde nós podemos misturar a fé, queridos, aquilo que nós temos ouvido, queridos, e descansar debaixo da sombra das asas de Deus. Aonde as circunstâncias, queridos, das nossas vidas não nos dominam mais. Posso ouvir um amém? Essa é a promessa, queridos. Eu e você temos ouvido dessa promessa, assim como foi com o povo que saiu de Egito, e eles escolheram não crer. Eles escolheram não crer. Queridos, domingo a domingo, queridos, dia a dia, queridos, Deus tem falado com você. No seu momento de devocional, queridos, quando você está orando diante de Deus, queridos, Deus tem falado com você, queridos. As boas novas têm sido anunciadas aos seus ouvidos, dia a dia, queridos.
dia a dia. Nós temos cantado dessas boas novas. Vocês prestaram atenção nas músicas que nós cantamos? Sim ou não? Nós precisamos quebrar, queridos, um ditado, queridos, que eu ouço há muito tempo, queridos, isso tem que se acabar na nossa vida. A hora que o crente mais mente é na hora do louvor. Canta aquilo que não vive. Consegue me entender? Queridos, nós cantamos da bondade de Deus, queridos, nós cantamos de uma vida em descanso diante de Deus, nós cantamos, queridos, que Deus em seu infinito amor sobre nós faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Queridos, nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Todas as coisas, queridos, estão debaixo de uma soberania e de um governo. Deus, Ele tem a história das nossas vidas em suas mãos. Há motivo, queridos, para andarmos ansiosos? Consegue me entender? Sempre quando eu e você, queridos, recebemos as boas novas, precisamos uni-las com fé. Escolher crer. Ah, pastor, tem como escolher crer? Tem, queridos. Tem. Lembre da última situação que te abalou. Lembre, por um minuto. Queridos, no fundo, você sabe que o Espírito Santo te falou o contrário daquilo que você reagiu. No fundo, houve uma voz te direcionando. No fundo, queridos, nós sabemos, queridos, quando nós estamos saindo da vontade de Deus. Nós sabemos quando nós estamos saindo do descanso de Deus. Nós sabemos quando nós assumimos, queridos, e decidimos tentar resolver as coisas com as forças do nosso braço. Por um milésimo de segundo, queridos, nós escolhemos, queridos, não crer. E depois que a situação passa, você fala, por que eu não criei? Sim ou não? Sim ou não? Por que eu não crio? Querido, seria muito mais fácil, querido, se eu e você, em cada decisão, nós decidimos crer na bondade de Deus sobre as nossas vidas. E é uma escolha, queridos. É uma escolha. E eu quero falar um pouquinho hoje, queridos, sobre abrindo caminho. Esse é o tema da minha mensagem. Abrindo caminho. As nossas escolhas, queridos, abrem ou fecham caminhos. Precisamos ser aqueles que abrem caminhos, queridos. Se a gente olhar, queridos, as estradas aqui, você pegar o seu carro hoje e descer para a praia, queridos, você vai numa estrada boa, sim ou não? Descendo ali para as estradas, para as praias de Santa Catarina, você pega lá 4 faixas, uma estrada boa. Você vai, queridos, saindo daqui umas 2 horas, 2 horas e meia, você está na praia. Sim ou não? Agora imagine para os pioneiros, queridos. Para as pessoas que abriram aquela mata com o facão, queridos. Como que foi? Imagine para as primeiras pessoas, queridos, que construíram as estradas, para os pioneiros, para aqueles que abriram caminho, como que foi a experiência para eles, queridos? E hoje, queridos, nós vamos, queridos, e nem se ligamos nisso. Às vezes reclamamos da estrada com razão, mas se nós olharmos, queridos, e analisarmos, imagine para as primeiras pessoas, queridos. Imagine para as pessoas que desbravaram aqueles lugares, queridos. Imagina, queridos, para os pioneiros. E muitos de nós, queridos, que estão aqui, são pioneiros do Evangelho na sua própria casa. Foram a primeira geração a se converter, queridos. Muitos de nós aqui, queridos, somos os pioneiros. Queridos, eu fui o primeiro da minha casa a se converter. Eu não sabia, e na nossa casa não tinha nada, queridos, sobre o Evangelho. Eu cresci, queridos, de criança, queridos, em uma casa, queridos, onde minha mãe vem de tradição católica, queridos, e meu pai vem de tradição espírita. Nós tínhamos altar budista dentro de casa, tinha santo de tudo que é jeito, tinha quadro de santo, queridos, tinha despacho dentro de casa. Acendia vela, acendia cigarro para pombagira. Eu venho desse contexto. Que eu chegava de manhã, tinha um cigarro aceso, ele queimava inteirinho e a cinza não caía.
que era entregue à pombagira. Eu cresci, queridos, nesse ambiente. Quando eu me converto, queridos, eu vou abrindo caminho para minha família. E aqueles que abrem caminho, queridos, sempre vão trabalhar mais. Sim ou não? Se nós olharmos para a história da colônia, para não ficar tão longe da nossa realidade, os primeiros que chegaram aqui, queridos, vindo de Santa Catarina, abriram caminho. Foi fácil? Não. Queridos, antes tirava leite na mão, hoje tem as máquinas para tirar. Os primeiros que vieram sempre trabalharam, mas sim ou não? Não é lógico isso? No Evangelho, queridos, junto com Jesus é a mesma coisa. Para abrir caminhos, queridos, precisamos entender algumas coisas. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Primeiro, o poder da escolha. Antes de nascermos de novo, queridos, nós éramos escravos. Não tínhamos direito à escolha. Queridos, toda pessoa que não está em Jesus, ele não tem direito de escolha. Fala amém. Isso aqui precisa ficar claro no seu coração, porque senão você não valoriza a obra de Jesus na cruz. Você acha que todo mundo é igual, que todas as coisas são... Queridos, aqueles que não têm Jesus, eles são escravos do pecado. Eles não têm direito de escolha. Olha o que Romanos, queridos, capítulo 8, versículo 19 ao 22 nos fala. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não pela sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Queridos, sem Jesus, queridos, a criação está sujeita à vaidade, com a sua vontade aprisionada. Eles são servos da corrupção. Queridos, sem Jesus, queridos, a única coisa que as pessoas sabem fazer é pecar. Ela não consegue parar de pecar. Ela é presa nos seus vícios, na sua maneira de viver. Ela é presa na mentira, no engano, no roubo, na corrupção. Ela é presa no seu mau caráter, queridos. Ela é presa na sua língua. Ela não consegue controlar o que fala. Ela vive falando mal dos outros, está amarrada. Não tem direito de escolha. Sem Jesus, queridos, nós éramos dessa maneira. Vivíamos debaixo da corrupção do pecado. Queridos, eu e você não nos movimentávamos, queridos. É impossível uma pessoa se movimentar sem a obra redentora de Jesus Cristo na vida dela. Ela é presa no pecado. Você pode falar para ela, você precisa parar. Ela fala assim, eu não consigo. Eu não consigo. O que você mais ouve, queridos, que as pessoas que estão se autodestruindo no pecado, queridos, você conversa com elas, elas vão falar o quê? Eu não consigo. Eu sei que isso faz mal, eu sei que isso está destruindo a minha família, mas eu não consigo parar. Presa debaixo da corrupção do pecado. Impossível, queridos, ter direito de escolha. Escravos. E escravos não têm autonomia. Um escravo tem autonomia, queridos? Sim ou não? Toda a criação, queridos, está debaixo dessa sujeição. Se a gente não entende isso, queridos, nós não valorizamos a obra redentora de Jesus. Foi porque foi desse buraco que Jesus nos tirou. Ele nos tirou de uma vida inútil, queridos, e nos deu a capacidade, queridos, de tomarmos decisão, de termos escolha. Você consegue me entender? Nós estávamos presos debaixo disso. E a criação, queridos, até agora está o quê? Com dores de parto. Dores de parto, convulsionando com dores de parto. Queridos, existe uma medida para dor que se chama DEL, queridos. É uma medida para dor, para a gente saber a quantidade de dor que uma pessoa está sofrendo. O corpo humano, ele consegue administrar até 47 DELs, queridos. 47 DELs. A dor máxima que um ser humano pode aguentar. Durante um parto, queridos, a mulher, queridos, ela sente 57 DELs. Acima da capacidade normal.
Durante um parto que eu não chamo de normal, né, queridos, que de normal aquilo lá não tem nada, mas enfim, em um parto natural, queridos, a mulher chega a 57 Deus, equivalente a 20 ossos se quebrando ao mesmo tempo no seu corpo. 20 ossos, queridos. Eu quebrei 2 uma vez, a tíbia e a fíbula jogando bola. Queridos, é uma dor insuportável, queridos. Insuportável. 2 ossos. Se eu imaginar aquela dor que eu senti na perna multiplicado por 20, queridos, e é essa dor que Paulo compara, queridos, com a criação. A criação lá fora, queridos, está gemendo com dores. Pastor, mas eu conheço gente que não é crente, eu vejo nas minhas redes sociais, eles parecem tão felizes. É mentira. É uma vida plástica de mentira. É uma vida sem escolha, triste. É uma vida de máscaras. É um mundo de fantasia. Pastor, mas eu me comparo com eles, parece que eles são tão mais felizes, queridos. A Bíblia, ela é uma verdade absoluta. Posso ouvir um amém? E a Bíblia nos garante, queridos, que cada pessoa que está fora de Jesus, ela está gemendo com dores de parto, dores interiores que ela nem sabe como lidar. Angústia, desespero, dor, que é fantasiado, queridos, em uma vida perfeita. Queridos, nós vivemos em uma sociedade extremamente doente, queridos. Extremamente doente. Aonde as pessoas disfarçam, queridos. Queridos, como pastor, queridos, eu já me aproximei de muitas pessoas. Já ouvi muitas histórias. Pessoas que você olha assim, queridos, você pensa assim, nossa, bem sucedido, bem sucedido. Você entra dentro da pessoa, um buraco e um vazio. Um buraco e um vazio. Dores de parto. Desesperada por Jesus. Consegue me entender? Por isso que não se engane, queridos. Quando você olha para uma pessoa, queridos, e aparentemente ela é super feliz, queridos, ela precisa de Jesus. Independentemente da sua condição financeira, queridos, independentemente dos lugares que ela frequenta, independentemente da sua rede social, queridos, independentemente se ela é famosa ou não, queridos, ela precisa de Jesus. Posso ouvir um amém? Uma pessoa sem Jesus, queridos, está sofrendo essas dores constantes e insuportáveis, sem direito de escolha. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3 nos fala. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Estávamos presos, queridos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Sem Jesus, queridos, nós estávamos presos, amarrados na vontade da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. O que me dá na telha eu faço. Já escutou essa expressão? É dessa maneira, queridos, que uma pessoa sem Jesus vive. Sem freio moral. Sem nada que o segure. Andávamos segundo o curso desse mundo, influenciados pelo príncipe da potestade do ar. Olha o que Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19 nos fala. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não vivais mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separado da vida de Deus por causa da ignorância em que vive, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido todas as sensibilidades, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Você está vendo da onde Deus nos tirou? Você consegue entender que foi desse buraco que Jesus nos tirou, queridos? Aonde nós andávamos na inutilidade do nosso pensamento.
Queridos, uma pessoa que não tem Jesus, ele não tem o Espírito Santo para convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Ele não compreende, queridos, as palavras de Deus, queridos. Ele anda por aquilo que ele pensa, queridos. Ele anda naquilo que ele acha, queridos. E era assim que todos nós andávamos. Repete sim comigo, graças a Deus. Mais forte, queridos, graças a Deus. Por Jesus. É desse buraco que ele te tirou. É desse lugar que ele te tirou, querido. Desse lugar. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5 nos fala. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Queridos, a misericórdia de Deus nos alcançou, queridos. Hoje eu e você somos livres. Quando nascemos de novo, queridos. Quando nascemos de novo, iniciamos uma nova vida com poder de escolha. Não somos mais escravos, agora somos amigos e filhos. Queridos, preste atenção. Nós vivíamos presos, queridos. Nós fazíamos a vontade e o desejo da nossa carne. Nós estávamos amarrados nos nossos pensamentos. Nós fazíamos tudo contra Deus, queridos. Nós não conseguíamos e não tínhamos direito de escolha. Por quê? Porque cada um de nós nasceu escravo do pecado. E como escravo, nós não temos autonomia. Nós dependíamos, queridos, e vivíamos debaixo de um Senhor. E esse Senhor, queridos, era a corrupção do pecado. A única coisa que a gente sabia fazer é viver contra a vontade de Deus. É desse buraco que as misericórdias de Deus nos alcançaram. E Ele nos tirou desse buraco. E agora eu e você, queridos, em Cristo Jesus, nós temos o direito de escolha. Falam amém aí, queridos. Nós temos direito de escolher. Nós hoje, queridos, temos direitos de escolha. O preço foi pago. Jesus pagou o preço em resgate pela minha e pela sua vida. Jesus, queridos, foi no mercante de escravos, queridos, no comerciante de escravos, comprou a minha e a sua vida pelo seu sangue, queridos, e hoje eu e você somos livres para escolher. Temos o direito de escolha, queridos. Olha o que Gálatas capítulo 5, versículo 13 nos fala. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Eu e você, em Cristo Jesus, fomos chamados à liberdade, queridos. A liberdade de escolha, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 21 nos fala. Na esperança que também a mesma criatura será liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Queridos, nós fomos libertos, queridos, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós fomos chamados à liberdade. Eu e você, em Cristo Jesus, hoje podemos escolher. Fala um amém aí, crente. Preste atenção, nascemos escravos, amém? Nascemos escravos, debaixo da corrupção. Nascemos escravos, queridos, do pecado. Vivemos, queridos, debaixo de escravidão. Quando encontramos a Jesus, queridos, quando aceitamos a Jesus, quando declaramos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos chamados para uma nova vida. Agora nós temos uma nova vida, chamados à liberdade. Estamos aqui, nessa posição agora, queridos. E agora nós podemos escolher, queridos, ser escravos por amor. Nessa posição, queridos, eu e você, dia a dia, podemos escolher. Olha o que Êxodo, capítulo 21, do versículo 2 ao 6 nos fala. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui. Olha que interessante. Isso aqui é um mandamento, uma lei dos hebreus. Se você comprar um escravo hebreu, está falando de hebreu, comprar hebreu, ok? Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça.
Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela lhe der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Então o dono do escravo levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu dono furará sua orelha dele com um furador, e ele será o seu escravo para sempre. Preste atenção aqui. Querido, se um hebreu comprasse o outro hebreu, ele poderia ser escravo no máximo durante 6 anos. No 7º ano, queridos, ele era livre, ele poderia ser livre. Se ele entrasse sozinho, ele sairia sozinho. Se ele entrasse casado com filhos, ele sairia casado com seus filhos. Se o dono dele desse uma mulher para ele e ele desse filhos dessa mulher, ele sairia sozinho. Só que tem uma condição, querido. Se ele olhasse para o seu dono, queridos, e falasse assim, eu amo o meu dono, eu amo o meu Senhor. Esse Senhor levaria ele, queridos, no umbral da porta, furaria a sua orelha, colocaria um brinco nele, e ele seria escravo para sempre. Ele seria escravo por amor. Queridos, Jesus, o nosso Senhor, ele nos resgatou, queridos, nos comprou com o seu sangue. Nos tirou daquela vida inútil que a gente vivia, nos tirou de um tremendal de pecados, queridos, nos trouxe para cá. E ele não nos domina, queridos. Ele fala assim, ó, você é livre, escolha. Pode escolher. Você está me entendendo? Antes você não tinha direito de escolha, você era escravo do pecado. Ele te liberta desse lamaçal e te traz para cá. E agora ele está caminhando com você. E ele fala dia a dia para você, escolha. E você pode, de livre e espontânea vontade, falar, fura minha orelha, que eu quero ser escravo por amor. Porque Jesus é o Senhor. Mas Ele é Senhor daqueles que se entregam a Ele, queridos. Ele é Senhor de aqueles que por amor entenderam o plano de salvação e se rendem a Ele. Jesus, queridos, nunca vai ser Senhor de alguém, queridos, que não queira. Jesus, Ele nunca vai te dominar, queridos, como rédea. Jesus, Ele nunca vai te obrigar a fazer aquilo que você deveria fazer. Jesus, Ele nunca vai te agarrar e falar, faça. Ele vai esperar um passo teu. E se você entendeu a obra redentora dele na cruz, você vai falar, eu decido hoje que o Senhor fure a minha orelha e eu vou ser escravo por amor. Pastor, você não está vendo o que fulano de tal está fazendo? Pastor, tem que... Queridos, nem Jesus não obriga ninguém a viver uma vida em santidade, queridos. Quanto mais um pastor. Jesus, ele nunca obriga ninguém, queridos. Vivemos o que vivemos hoje, queridos, como casal, como família. Vivemos rendido diante de Deus. É por amor, queridos. Um dia eu olhei nos olhos de Jesus e eu me apaixonei por Ele. E eu olhei que minha vida não valia nada sem Ele. Não é por obrigação que fazemos o que fazemos. Fazemos o que fazemos por amor, porque amamos a Jesus. Jesus, Ele é real, queridos. Um dia, queridos, cada um de nós vai ter que tomar a decisão de ir para perto da porta e falar, Jesus, fura a minha orelha, porque eu não quero mais viver longe do Senhor. E não é por obrigação, é porque eu amo você. Eu entendi o que você fez. Consegue me entender? Ah, pastor, nós não fazemos isso porque não pode. Não, queridos, não é porque não pode, é porque nós amamos a Jesus. Queridos, hoje em Cristo Jesus, nós não somos mais vítimas da circunstância. Fala um amém, por favor.
Não somos mais vítimas, queridos. O pensamento estoico grego, queridos, sempre nos coloca, queridos, como vítimas do nosso destino. A mentalidade grega, que é a maneira que nós vivemos, a mentalidade estoica grega que nós vivemos hoje, queridos, que nós achamos que há um destino pré-definido para nós e nós somos escravos desse destino. Quando você olha para séries, queridos, que nós assistimos na TV, queridos, sabe aquelas séries que a pessoa tem um relance do futuro e ela tenta mudar de tudo que é jeito, o futuro chega e não tem como mudar? Você já viu alguma coisa assim? Isso é o pensamento estoico grego, queridos. Aonde nós somos aprisionados debaixo de um destino, aonde nós não temos escolha, nós não chegamos e nós não interferimos, queridos, no rumo da história e somos escravos de um destino, mas essa não é a verdade. As nossas escolhas, queridos, em Cristo Jesus, que definem o nosso futuro. Por isso que eu e você não somos vítimas das circunstâncias. Se nós nascemos de novo, nós estamos com a caneta na mão, nós escrevemos a nossa história. Posso ouvir um amém? As tuas escolhas, queridos, te trouxeram até aqui hoje. Pare de colocar culpa nos outros. Pare de colocar culpa nas circunstâncias, no governo. A pior situação, queridos, para um crente estar é na posição de vítima. Liberdade, queridos, é igual responsabilidade. Posso ouvir um amém? Quando eu assumo a responsabilidade, queridos, eu encontro a liberdade. Agora, enquanto a culpa é do meu chefe, a culpa é do sistema, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é daquele, a culpa... Queridos, você é o que você é por causa das suas escolhas. Não tem a ver com as circunstâncias. Posso ouvir um amém? Nós precisamos sair disso, queridos. Em Cristo Jesus somos livres para escolher. Temos poder, queridos, de abrir caminhos. Muitas vezes terceirizamos essas nossas escolhas. Queridos, pedir conselho é bom? Sim ou não? Sim. Devemos e precisamos conversar com pessoas para nós termos conselhos. Mas a decisão final é de quem? Nossa, sim ou não? Senão a gente cai, pastor, o que eu faço? Faz isso, dá errado, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Mas é assim mesmo, queridos. Pastor, o que eu faço? Faz assim, dá errado, a culpa é do pastor. E a gente sempre está perguntando para as pessoas, queridos, não para a gente receber conselho. A gente pergunta para depois terceirizar a culpa. Ah, não, eu tentei, mas fulano de tal falou, a culpa é dele. Se eu não tivesse escutado ele, né? Vocês riem, queridos, mas isso é extremamente real no nosso meio. Sim ou não? Não terceirize, queridos. Um dos maiores presentes que recebemos de Deus é essa. É a liberdade de escolha, queridos. Podemos desenhar o nosso futuro. Posso ouvir um amém? Podemos desenhar o nosso futuro. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo bem simples? Você acorda de manhã e você prepara o seu café, sim ou não? Sim ou não? Ao longo do tempo, queridos, ao longo dos anos, as escolhas do seu café da manhã vão te trazer consequências, sim ou não? Queridos, é simples. Verdade ou mentira? Ao longo dos anos, a sua escolha de café da manhã está construindo uma história. Estou falando de café da manhã, queridos, coisa simples. A maneira que você administra o seu tempo, ao longo dos anos, vai fazer o quê? Vai construir a sua e vai te levar a um lugar. Sim ou não? Lembra que futuro não é um tempo, é um lugar. Você está me entendendo? Todas as nossas escolhas, queridos, estão desenhando o nosso futuro. Só que enquanto a gente terceiriza a culpa, queridos, nós não assumimos responsabilidades, nós não mudamos o nosso estilo de vida.
Hoje eu e você, queridos, podemos decidir viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Você pode decidir hoje, queridos, falar, eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. Ah, pastor, mas você não sabe a confusão que é na minha cabeça, pastor. A luta que eu tenho na minha cabeça. Bem-vindo ao time. Minha cabeça é igual ao Fantástico Mundo de Bob também. Queridos, todos nós temos guerra na mente. Todos nós. Só que eu quero te dizer uma coisa que talvez te escandalize. Você pode escolher os teus pensamentos como você escolhe os produtos na prateleira de supermercado. Em Cristo Jesus você pode escolher esse pensamento aqui eu quero. E esse pensamento aqui eu não quero, eu rejeito ele. Você não é vítima dos seus pensamentos. Você não é vítima dos teus desejos. Posso ouvir um amém? Sabe por quê? Jesus Cristo não te libertou? Dos teus desejos, da vontade da tua carne, sim ou não? Se ele te libertou e te trouxe para cá, hoje você não é mais escravo dos seus desejos. E você não é mais escravo dos seus pensamentos. Olha o que 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 5 nos fala. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência de Cristo. Ele está falando do que aqui, queridos? De uma batalha interna. As armas com que nós lutamos, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. A palavra de Deus é a nossa arma de ataque. Posso ouvir um amém? A espada do Espírito. Com as armas de Deus, queridos, nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Quer ver um exemplo? Sabe aquele pensamento de frustração, de derrota, de fracasso que você tem? Sabe? Que você acorda, às vezes você pensa assim, eu sou um lixo, não presto para nada. Sabe quando você está em uma situação ruim, que você fica pensando assim, olha o tipo de vida que eu levo. Daí você vai para a rede social e fica se comparando. Daí você fala, nossa, ó, que você aqui é feliz, e ó que droga que eu sou. Eu sou feio, gordo, torto, comprido, magro, não sei lá o que você pensa. Você fica pensando assim, nossa, eu sou tudo torto, o outro é mais reto que eu. Sabe? Quando você fica lutando com isso aí, você escolhe esses pensamentos, queridos, ou você pode pegar esses pensamentos e levar cativo a obediência de Cristo Jesus. Queridos, você não é uma desgraça, você é filho de Deus. Você não é um fracasso, queridos, Deus tem um projeto para você. Você não é o que a tua mente diz que você é, queridos. Você não é o que você sente. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Fala um amém que parece que você não está acreditando. Você está me entendendo? Assim como escolhemos produtos, queridos, nós precisamos escolher os nossos pensamentos. Precisamos guerrear contra pensamentos contrários à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Pastor, você está falando de a gente ter uma estima boa, queridos? Não, estima não, queridos. Estou falando para você ter uma fé baseada na palavra de Deus. Ah, pastor, mas então a gente tinha que ter uma autoestima. Queridos, a tua estima ela precisa morrer na cruz. Não tem a ver com autoestima, queridos. Pode até te escandalizar, queridos. A autoestima é totalmente contra. É o espírito do anticristo contra o espírito de Cristo dentro de você. Porque essa estima que você acha, você precisa crucificar lá na cruz. Posso ouvir um amém? Não tem a ver com autoestima, queridos. Tem a ver com fé, com aquilo que eu creio. Autoestima é produzida na alma, na manipulação dos pensamentos na alma. A fé, queridos, vai te fazer entender que você é filho de Deus. Consegue me entender? Para abrirmos caminhos, queridos, precisamos entender a nossa posição.
Precisamos entender a nossa posição, queridos. Olha o que Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 2 nos fala. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa é a nossa posição, queridos. Temos acesso às coisas do alto, já fomos ressuscitados com Cristo, e a nossa vida está escondida nele. Queridos, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, nós já fomos ressuscitados com Cristo, queridos, é um termo que nós não conseguimos entender direito, queridos, porque ele está falando no passado, nós já fomos. É o que na teologia nós falamos, é e ainda não. Já é e ainda não. É um fato, queridos, nós fomos ressuscitados com Cristo, mas ainda não, mas nós seremos ainda. É algo que talvez a gente não consiga compreender com a nossa razão, queridos. São tensões, queridos, da palavra de Deus. Mas uma verdade tem que ficar clara no nosso coração. Nós fomos ressuscitados com Cristo, isso está dizendo que nós temos acesso às coisas do alto. Nós temos acesso à mentalidade de Cristo, nós temos acesso a olhar as coisas do alto. Ah, pastor, então eu tenho que ficar meio zen, assim, só pensando nas coisas do céu. Não, queridos, a ideia é subir, olhar as coisas do céu e reproduzir sobre a face da terra. O céu é o modelo. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Existe uma vontade de Deus sendo feita nos céus, que nós devemos manifestar sobre a terra. Então, quando nós entramos, acessamos esse entendimento, a nossa posição, nós começamos a discernir a vontade de Deus, queridos, que acontece nos céus, e nós manifestamos sobre a terra. Isso é tão sublime, queridos, tão sublime, que até os anjos nos param para ouvir. Olha o que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12 nos fala, preste atenção aqui. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciados, por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Queridos, prestem atenção, os anjos, queridos, param para observar as revelações do Espírito Santo nas nossas vidas. As coisas que Deus coloca no nosso coração, queridos, quando nós estamos conectados nele, queridos, quando nós entendemos a nossa posição, são tão sublimes, queridos, que os anjos param para ouvir. Só que a gente sempre fica naquele lance, isso aí talvez seja para o pastor, isso aí seja para fulano de tal. Queridos, você tem acesso a Deus. A sua posição é marcada em Cristo Jesus. Você tem acesso às coisas do alto. Você pode ouvir da palavra de Deus através da revelação do Espírito Santo no seu coração. Posso ouvir um amém? Quando entendemos a nossa posição, queridos, quando entendemos nossa posição, Deus para de fazer milagres para nós. E Ele começa a fazer milagres através de nós. Quando nós entendemos essa posição, queridos, quando nós entendemos essas palavras, Deus para e nós paramos de procurar milagres para nós. E nós começamos a ver Deus agindo através de nós, queridos. Sabia que melhor é dar do que receber? Sim ou não? Queridos, é melhor você ver Deus entregando uma palavra de consolo, Deus usando a sua vida, queridos, para trazer transformação numa vida, queridos, do que você está sendo aconselhado por alguém. Consegue me entender? Deus, Ele quer te usar para tocar as vidas. Começamos a ver o céu na terra, vamos abrindo o caminho, vamos desenhando o nosso destino. Para abrir caminhos, queridos, precisamos quebrar ciclos. Repete comigo assim, quebrar ciclos.
Precisamos quebrar ciclos de maldição, queridos. Precisamos quebrar ciclos de pensamentos malditos, queridos. Precisamos, queridos, de uma expansão de mente, uma mudança de mente, queridos. Nós precisamos quebrar ciclos, queridos, de pensamentos nas nossas vidas. Nós precisamos, queridos, através da palavra de Deus, quebrar ciclos de maldições nas nossas próprias vidas, queridos. Quando nós começamos a olhar, queridos, e a nossa vida parece um looping, queridos, um looping. Sempre nós voltamos no mesmo lugar, sempre na mesma maneira de pensar, sempre nas mesmas coisas, queridos. Nós precisamos identificar isso, queridos, e nós precisamos começar a agir, nós precisamos quebrar ciclos. Fala um amém aí. Nós precisamos identificar, quebrar ciclos, queridos. Nós precisamos renovar nossa mente. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 12 nos fala. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provais qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos, queridos, quebrar, queridos, a nossa velha mentalidade, a nossa velha maneira de pensar. Nós precisamos entrar, queridos, em um trilho, queridos, que nós somos renovados constantemente. Nós somos transformados constantemente. Isso é metanoia, metamorfose. É uma transformação de dentro para fora. E eu e você precisamos entrar nisso, queridos. Nós precisamos quebrar e reconstruir, queridos. Quebrar e reconstruir. Todas as vezes que quebramos um ciclo, queridos, temos a oportunidade de entrar em um novo ciclo. Posso ouvir um amém? Nós precisamos ir quebrando ciclos, queridos, quebrando tradições, queridos, quebrando sofisma, quebrando pensamentos que nós achávamos que era correto, queridos. Tem coisas que para um tempo servia, mas para esse tempo não serve mais. Imagine se Noé não descesse da arca, queridos. Ah não, foi a arca que nos trouxe até aqui agora nós vamos ficar aqui, com aquele bando de bicho, um lugar fedido. A arca foi uma estrutura que Deus usou, queridos, por um tempo, sim ou não? E tem coisas que a gente fica preso em uma arca, achando, não, sempre foi assim, vai continuar sendo assim, e vai ser sempre assim. Pensamento do inferno. Ah, pastor, eu sempre pensei assim. Queridos, não estou falando para você não ter convicções cravadas. Convicções de fé é uma coisa. Pensamentos, queridos, baseados em tradições humanas é outra. Nós precisamos entrar nesses ciclos, queridos. Quebrar e reconstruir, queridos. Deus, Ele é um Deus geracional, queridos. Todas as decisões que eu tomo hoje abençoam ou amaldiçoam a próxima geração. Toda decisão, queridos, que você toma hoje, queridos, ela vai marcar a sua próxima geração. Posso ouvir um amém? E em muitas áreas, queridos, eu e você vamos ser pioneiros, queridos. Vamos estar abrindo caminho, queridos. Quer ver um exemplo? Eu não tive um pai presente. Quando eu aceitei Jesus, meu pai, bom período da minha vida de criança, eu via meu pai sempre alcoólatra, sempre bebendo, problema de álcool. Depois eu vi a transformação, mas meu pai nunca foi presente, queridos, nunca. E um dia eu tomei uma decisão na minha vida, queridos. Eu falei, eu posso até não ter tido um pai presente, mas eu vou ser um pai presente. Queridos, eu curto os meus filhos. Eu quero participar da vida deles. Como pioneiro, queridos. Eu quero abençoar a próxima geração. Tem coisas, queridos, que talvez não sejam transformadas na sua vida. E talvez você possa olhar, ah, pastor, mas isso não, eu não consegui isso. Talvez você não consiga. Mas você pode marcar a próxima geração, você pode jogar para a próxima geração. Você pode ser o canal de bênção para a próxima geração. Tem coisas, queridos, que um dia eu tive que falar assim, ó, eu não vou ter mais. Eu não vou ter mais. Uma vez, eu me lembro de uma situação que eu estava, eu acho que era em um culto. E eu tinha eu olhava assim, eu comecei, quando eu me converti, eu comecei a ver base de família saudável. E eu já tinha 20 e poucos anos, eu falei assim, ó, eu nunca vou ter isso.
Eu nunca vou ter isso. Eu nunca vou ter uma mesa com o pai. Eu nunca vou ter um abraço de pai. E eu decidi, queridos, eu falei assim, ó, eu não vou ter. E acabou, tá tudo certo. Não vou ter. Saí da posição de vítima, entendeu? Porque tudo antes era culpa do meu pai que não era presente, essas coisas por causa do meu pai, Eu eu dei um passo para trás e falei assim, ó, ok, eu não vou ter mais, Deus não vai restaurar isso, não tem jeito. Não tem jeito. Meu pai já faleceu, não tem jeito. Eu não vou conseguir consertar o erro de lá. Mas eu posso começar uma nova história aqui. Tem coisas, queridos, que você pode ter sofrido no passado que você vai ter que falar assim, ó, não tem mais como consertar. Não tem mais. Tudo certo. Jesus me resgatou, tá tudo certo, Ele me ama. Mas agora eu vou preparar caminho para a próxima geração, vou ser o pioneiro. Vou começar a abrir caminho. Você está me entendendo? Porque senão a gente fica como vítima. Eu sou vítima do lugar que eu nasci. Eu nasci em um lugar pobre, pastor. Por causa disso Queridos, para com isso, queridos. Não vai ter como consertar. Posso ouvir um amém? Dá um ponto final, queridos. Comece de novo. Começa você a ser o canal de bênção para as próximas gerações. Deus, Ele é um Deus geracional. E cada um de nós tem que começar a abrir caminho. Queridos, o caminho que você abrir, queridos, vai ser o caminho que os seus filhos não vão precisar abrir. Posso ouvir um amém? Quando Josué, queridos, chegou na terra prometida, queridos, Deus falou, aniquila todos os inimigos, destrói os inimigos. E eles entram na terra, queridos. E você pode ver, queridos, quando você lê o livro de Josué, queridos, vai chegar no final, vai falar, e Josué já era idoso. E havia muita terra ainda a ser conquistada. Os gigantes que você não derrubar, queridos, os seus filhos vão ter que derrubar. Então seja um derrubador de gigantes. Se levante, se posicione e abra caminho. Pare de se colocar como vítima. Renove a sua mente. Se coloque como um homem e uma mulher de Deus. E comece a avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Seja um abridor de caminho. Abra caminho. Ah, pastor, não tive uma família legal, queridos. Ok. Tome uma decisão no seu coração. E fale assim, eu vou escolher da maneira certa. Eu vou me guardar para o tempo certo. E eu vou ver Deus fazendo de mim um milagre vivo. Consegue me entender? Eu e você, em Cristo Jesus, temos a possibilidade de abrir novos caminhos. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso? Vamos nos colocar em pé, queridos? Vamos orar?